Bem-vindos a mais um episódio do Cloudcast, um programa da TSF com o apoio da Deloitte Portugal. Hoje falamos de transição digital e sobre como as empresas e as instituições precisam de se adaptar a esta nova realidade e fazer o percurso rumo à digitalização. Falamos de desafios, falamos de oportunidades e teremos muito para falar nestes próximos minutos. Antes, vale a pena fazer um breve contexto da realidade. Desde a pandemia, desde o início da pandemia, houve novidades ao nível dos fundos a que Portugal tem acesso e neste momento Portugal tem um conjunto de fundos no valor de quase 40 mil milhões entre o Plano de Recuperação e Resiliência e o Portugal 2030, que pode aplicar até ao final da década. Só no Plano de Recuperação e Resiliência são 650 milhões para a transição digital dirigida às empresas e é sobre isso que vamos falar agora com os nossos convidados, que passo a apresentar. Bem-vindos, muito obrigado por estarem connosco. O Bruno Batista é partner da Deloitte e especialista nas indústrias de tecnologia, mídia, telecomunicações e saúde. Também o Gonçalo Santos é também partner da Deloitte na área dos serviços financeiros, nomeadamente na banca e nos seguros, e o Daniel Duque, partner da Deloitte e responsável pela área de cloud. Bem-vindos mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Obrigado. Eu começava se calhar aqui pelo Bruno, que está mais perto, e aproveitando a sua experiência na área das telecomunicações, mas sobretudo na saúde, e fazermos aqui a ligação também ao que mudou desde o início da pandemia. No caso da saúde, a Covid obrigou as instituições, obrigou todo o setor a acelerar, a pisar o acelerador rumo à digitalização. O que é que mudou desde o início da pandemia? Falamos muitas vezes sobre a evolução muito rápida que existiu desde o início da Covid-19. Há quem diga mesmo que evoluímos mais nestes 2 anos do que nos últimos 10. É verdade? É justo dizer isto? Como é que olha para esta questão? Antes de mais, bom dia outra vez. É de facto verdade, nós evoluímos muito nos últimos 2 anos face ao que acontecia nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos havia um conjunto de tendências tecnológicas que já existiam no mercado, tecnologias, exemplo, as apps, a utilização de apps, mas ainda não estava a ter uma utilização massiva na economia. A própria digitalização dos processos, ou seja, as pessoas poderem executar certas tarefas em computadores ou em apps ou em sites, a marcação de consultas, por exemplo, telemedicina, essas capacidades já existiam no mercado, mas ainda não eram exploradas. O que aconteceu com a Covid foi que, devido à realidade, foi necessário utilizar estas tecnologias para fazermos determinados serviços. E na saúde era um setor que estava, digamos, bastante atrasado face a outros setores na utilização dessas componentes, porque também envolvem alguns riscos e há mais dificuldade em as utilizar. E houve uma grande aceleração na utilização dessas tecnologias. E isso também foi nos outros setores. Por exemplo, no setor do retalho, se falássemos há 4 anos, havia poucas encomendas online. E após o Covid, ou durante esse período, o número de encomendas de site, de e-commerce, desse tipo de tecnologias passaram a estar mais disponíveis e as pessoas tiveram que utilizar. Ou seja, a Covid permitiu que um conjunto de tecnologias e tendências tecnológicas que já existiam no mercado fossem utilizadas de forma positiva para dar resposta às necessidades que tínhamos. Isto aconteceu na saúde, obviamente, aconteceu no retalho e aconteceu em outros setores de atividade. E isso veio para ficar. Essa é a grande diferença do passado, é que houve este salto, não vamos dizer quântico, mas um salto bastante significativo na utilização dessas tecnologias e à data de hoje nós já vamos fazer isso de forma natural. Ou seja, muitas das pessoas já vão comprar coisas via online, já vão marcar consultas na saúde via online e já vão utilizar a telemedicina também de alguma forma de online ou nessa componente mais digital. O próximo passo que vai acontecer na saúde é passarmos a ter diagnósticos também do mesmo tipo, ou seja, nós temos connosco um device, pode ser um telemóvel, sensores, para começarmos a termos essa informação a ser recolhida nos nossos devices ou nos nossos computadores, smartphones, pulseiras e serem enviadas para um hospital ou para um centro de dados, alguém processar e detectar, olha, uma pessoa com estes sintomas vai ter esta doença, pode ter esta doença, está em risco de... Isto é o próximo passo que vai acontecer na saúde.
Em Portugal já há um ou dois players do mercado que estão a utilizar isso e estão a fazer testes, o que é extremamente interessante, mas é aí que nós, pelo menos que eu vejo que isto vai acontecer e que vai ter impacto na saúde, propriamente, é a capacidade de passarmos a ter diagnósticos que deixam de ser feitos exclusivamente em ambiente hospitalar, em que os recursos são limitados, o ecossistema é limitado, a distância em Portugal e noutros sítios também é limitada, né? E é isso que vai passar a acontecer. Eu partilho só um exemplo que aconteceu há 4 anos atrás, na China, sim, que é extremamente interessante, do impacto das tecnologias na saúde. Eles fizeram uma feira de inteligência artificial e convidaram à volta de 600 neurocirurgiões melhores da China para tratar cancros no cérebro, com tomografias e olhar para as imagens e tentar detectar. E ao mesmo lado puseram uma máquina a fazer o mesmo trabalho. O resultado disto é impressionante. A inteligência artificial foi mais eficiente, teve mais certezas no diagnóstico dos médicos, ou seja, o rácio era 20% acima, à volta disto, e foi muito mais rápido, ou seja, cada diagnóstico, né, no algoritmo de inteligência artificial demorou à volta de 2 minutos, enquanto um neurocirurgião precisava de 30 minutos por paciente para fazer isto. E ainda assim com a possibilidade de erro de 1 em 5, sim, não é? Sim. Portanto, de 1 em 10, aliás. Sim. E pronto, isto é um exemplo de como é que a tecnologia pode ajudar no setor da saúde. E, portanto, ultrapassados esses obstáculos iniciais, havia alguma resistência também, mesmo da parte dos doentes e da parte de muitos médicos, em fazer a adoção dessa tecnologia? Não corremos o risco de voltar atrás? Eu acho que não, porque a realidade vai nos implicar isso. Nós todos os dias vemos que há falta de especialistas, que cada vez mais necessitamos de especialistas, ou seja, a população está a envelhecer, ou seja, o rácio de doentes por médico, ou o número de doentes que existe vai aumentar, e vamos ter que ter mais médicos ou mais especialistas a dar resposta a estes doentes. Portanto, e esta tecnologia vai permitir, ou este tipo de tecnologias vai permitir que se aumente este tipo de rácios. Ou seja, do meu ponto de vista, vai continuar. Claro que em Portugal nós temos alguma iliteracia digital. Né? E se me perguntarem, um dos principais fatores que levaria a regredirmos é o facto da nossa população que vai entrar neste estágio de precisar mais cuidados de saúde, não vou dizer muita, nem pouco, mas a percepção que eu tenho e que os indicadores portugueses apontam é que temos alguma iliteracia digital. Portanto, é necessário que estas pessoas ficassem mais aptas digitalmente para poderem utilizar. Porque em termos de infraestruturas, ou seja, a outra possível limitação que poderíamos ter, que em termos de infraestruturas de telecomunicações, aí eu acho que devemos ser um dos benchmarks a nível internacional, mesmo com a transição para a pandemia, as nossas infraestruturas deram resposta e os operadores de telecomunicações em Portugal apresentaram níveis de resiliência e de qualidade de serviço muito, muito bons, numa altura em que tiveram um pico significativo de utilização. Sim, sem dúvida. E temos também agora a ajuda do 5G, mesmo após aquela dificuldade inicial do leilão do espectro ultrapassada, estamos agora com outro tipo de condições. Alargar aqui o debate também ao Gonçalo Santos, para lhe perguntar, do lado da banca e dos seguros, houve também esta necessidade de aceleração, de transformação até da forma como as instituições se relacionam com os seus clientes. Que transformações é que aconteceram neste setor? O que é que destaca como verdadeiramente revolucionário no sentido em que se foram ultrapassadas barreiras que existiam antes? Muito bem. Então, antes de mais, bom dia. Eu diria que uma das transformações principais que aconteceu nestes últimos anos, durante a pandemia, foi exatamente a adoção da componente do digital, okay, pela grande parte da população, também nestes setores da banca e de seguros. Já existia um conjunto de organizações que já estavam a dar estes passos na transformação digital e na disponibilização dos serviços de uma forma mais digital e menos baseado só em agências, e o cruzamento destes dois mundos, do físico e do digital, acabou por ser cada vez mais acelerado e durante um período do tempo, obviamente, teve uma aceleração bastante significativa. Uhum. A própria disponibilização, e se nós pensarmos a capacidade de abertura de contas online, que não existe qualquer interação humana, ou pelo menos física, para a abertura de uma conta, foi um dos passos que algumas organizações já tinham começado a dar, e hoje em dia grande parte das organizações nestes setores fornecem este tipo de serviços. Também na própria subscrição de serviços, desde os mais simples até aos mais complexos, cada vez vemos mais estas organizações, tanto na componente de banca como também de seguros, na capacidade de subscrição deste tipo de produtos. E os próprios produtos também evoluíram. Se nós pensarmos, por exemplo, na componente de seguros, o próprio produto de utilização
temporária, que era algo que não existia tipicamente numa utilização em que a subscrição era mais lenta, era mais complexa e que implicava também dirigirmos à agência para a ativação desses serviços. Hoje em dia, com uma aplicação é possível subscrever esse tipo de serviços. É possível também capturar mais informação para fornecer um produto diferenciado a cada um dos clientes. Okay? Portanto, mais personalizado. Mais personalizado, mais focado, digamos assim, na própria necessidade das pessoas e também, no caso dos seguros em particular, também no risco que está associado a cada um dos produtos. Isto, do ponto de vista do cliente, eu diria, foi uma das principais alavancas de alteração versus aquilo que nós tínhamos visto anteriormente. Eu, além disso, iria também adicionar aqui mais, se calhar, algumas dimensões que também foram bastante relevantes neste setor, tanto na componente de análise de informação que acaba por estar disponível sobre cada uma destas pessoas e perceber quais é que são os fatores de risco, tanto na área da banca como na área de seguros, que acabam por enriquecer esta informação e também ajudar a fornecer produtos mais interessantes às pessoas. E também a integração na cadeia de valor que algumas destas entidades hoje em dia já estão a fazer. Nós temos seguros de saúde, temos seguros de vida, para falar na componente de seguros em particular. O que começamos a ver é a associação destas entidades que fornecem este tipo de produtos para produtos de smartwatch, por exemplo, direcionado para a terceira idade, que acaba por ser algo bastante relevante também para a própria população. E estes são alguns dos produtos que começam a ser desenvolvidos e começam a enriquecer também, e aqui também o Bruno também referiu, na própria área de saúde, podermos ser monitorizados e percebermos qual é que é o estado da nossa saúde, e estas entidades também estão a fazer esse trabalho para conseguir, de uma forma, eu diria, correta e naturalmente seguindo os princípios de partilha de informação que são necessários e que estão presentes aqui, principalmente aqui na Europa, poder fazer uma utilização correta desta informação para conseguir fornecer serviços também de valor acrescentado aos clientes. Aliás, permita-me interromper, Gonçalo, lembro-me de ter escrito já noutros momentos sobre projetos na área dos seguros, precisamente focados nessa recolha e monitorização de dados para oferecerem seguros personalizados. Estou-me a lembrar do caso do seguro automóvel, julgo que ainda não é uma solução comercialmente generalizada, mas já existe. Já existe e na realidade vai começar a ser uma realidade também, na nossa perspectiva, a ser também adotada por cada vez mais seguradoras e também por cada vez mais clientes também nesta perspectiva. Não vai, apesar de não ser um produto de massa, pelo menos nesta primeira fase, mas acredito que esta experiência e esta evolução também do produto que pode ser oferecido também vai ser relevante. E se nós também pensarmos na própria evolução das restantes indústrias, na indústria automóvel e na quantidade de sensores e na quantidade de informação que o próprio veículo tem e também a relevância que isso pode ter também em produtos como um seguro automóvel, pode vir a ser algo também bastante relevante. Portanto, integração é, neste caso, uma das palavras-chave. Daniel, bem-vindo também. Perguntar-lhe, em relação a toda esta transformação, a pandemia é, porventura, um dos momentos históricos como nunca antes tivemos, em termos da quantidade das transformações a que assistimos e também da velocidade dessa transformação. O que lhe queria perguntar é, que papel tem ou tem tido e pode ter a cloud em toda esta transformação? E já agora perguntar-lhe também se não tivéssemos todo este arsenal tecnológico à nossa disposição, se teríamos vivido esta pandemia da mesma forma. Bom dia a todos os que nos ouvem e os que nos veem. A pergunta é muito interessante na perspectiva de que, de facto, esse arsenal, tal como o Bruno indicou e já deu algumas pistas, esse arsenal já estava disponível. E se nós olharmos para 2 ou 3 elementos económicos em relação aos cloud providers, vamos ver que quer a Microsoft, quer a Google, quer a AWS, cresceram mais durante a pandemia do que nos anos anteriores, do ponto de vista relativo. O crescimento foi de facto muito acelerado, mas trouxe muita pressão aos cloud providers. Nós não nos podemos esquecer que o conceito de cloud às vezes confunde-se com computação ilimitada, storage ilimitado, funcionalidades tecnológicas ilimitadas, mas na realidade os cloud providers têm data centers, como têm as pequenas, as médias e as grandes empresas, são data centers gigantescos, são data centers que precisam de uma logística própria e precisam
precisam de uma gestão da capacidade que esses data centers têm que ter para disponibilizar serviços aos clientes, grandes, pequenos, médios, a nós, indivíduos, que consultamos serviços online. O que aconteceu é que nenhum cloud provider estava à espera disto e de facto, isto, por um lado, para as equipas comerciais foi o santo grau, não é? De repente, os comerciais ficaram super satisfeitos porque os clientes precisavam destas tecnologias para poder continuar a trabalhar. Por outro lado, criou uma pressão às fábricas, às empresas que produzem servidores, às empresas que produzem storage, discos, etc., que sofreram muito, ainda por cima, com a crise dos microchips. Exato. Na China, sofreram muito para entregar aos cloud providers a capacidade para estes poderem fornecer os serviços aos clientes. Enfim, eu sei de alguns cloud providers que deixaram de querer vender algum tipo de serviço de colaboração porque não havia capacidade para oferecer os serviços aos clientes. Reduziram, por exemplo, naquilo que é o Zoom, o Teams, o Google Meet, enfim, que são plataformas de colaboração que todos nós usámos durante a pandemia, que houve muita pressão sobre estas plataformas, mas não obstante, como estas tecnologias estavam todas presentes e disponíveis, permitiu a empresas como a Deloitte e a outras empresas concorrentes da Deloitte também crescerem muito e ajudarem os clientes a fazerem um shift, como o Bruno disse, ou como o Francisco disse, já não me recordo, que durante estes 2 anos e meio, tiveram que implementar soluções tecnológicas na cloud que fariam nos próximos 5, 10. Exato. E, portanto, isto de facto trouxe aqui uma transformação muito grande. O tema que se coloca agora é se essa transformação, como foi feita, muito rápida, não é? Até o ditado português depressa e bem, há pouco quem, se de facto ela foi feita de acordo com as melhores práticas. Se não for, também estamos cá nós, a Deloitte e os nossos parceiros, para ajudar os clientes agora a amadurecer aquilo que foi feito do ponto de vista de transformação. Mas já agora, Daniel, desculpa interromper, o que é que quer dizer exatamente com isso? Estamos a falar em termos de, por exemplo, ao nível de questões de segurança, de fiabilidade do serviço? Enfim, as boas práticas de transformação digital assentam em alguns pilares básicos. Não é? Os pilares de alteração de processos, alteração de modelos de negócio, ao refinamento dos modelos de negócio, a utilização de tecnologias e mudança cultural. A mudança cultural é como pegar num porta-aviões e de repente mudar tudo para a direita. Isso é impossível de fazer. E, portanto, esta mudança cultural está a decorrer. Está a decorrer com esforço por parte das equipas, está a decorrer com esforço por parte das organizações e esse é um dos pontos que precisa de ajuda. O outro é, de facto, usou-se muita tecnologia para resolver problemas de urgência e não para resolver problemas estruturais ou para dar novos modelos de negócios estruturais. Apesar de aqui e acolá, a banca, que já estava de forma paulatina a dar alguns passos, por exemplo, como o Gonçalo disse, na abertura de contas online, ou a saúde também, a testar alguns pacientes com sensores, de repente isto passou a ser quase obrigatório. Não é? Recordo-me de ter que dizer ao meu médico qual era a minha tensão, como é que estava a minha pulsação, porque eu não podia sair de casa. Não é? Claro. Portanto, esse tipo de eventos acontece, mas a transformação está a decorrer. Não é? Não diria que pusemos o carro à frente dos bois, tivemos que pôr o carro à frente dos bois, mas agora é preciso, de facto, de forma estruturada, olhar para aquilo que são os modelos operativos que os nossos clientes têm, a forma como implementaram tecnologia, a forma como foram adquiridos serviços cloud, porque foram adquiridos num regime de urgência, se calhar com uma negociação mais reduzida, porque de facto era necessário, era importante para que a economia continuasse a crescer, as pessoas continuassem a viver, pudéssemos fazer compras numa loja online, no nosso supermercado, nós todos continuamos a viver, não é? Apesar de estarmos em casa, continuamos a viver. E é curioso que, enfim, os nossos dados internos indicam que nunca houve um momento tão bom para desenvolver tecnologia, para implementar tecnologia. Portanto, era de alguma forma aqui um espicaçar que precisávamos, embora com todas as consequências negativas que também vieram deste período. Bruno, pegando aqui nesta questão e voltando aqui um bocadinho à saúde, o Bruno já falou na telemedicina. A medicina personalizada é outra tendência que verificamos na saúde.
ainda está a dar os primeiros passos, em Portugal sobretudo. O que lhe perguntava é que papel também pode ter a cloud em todas estas tendências na saúde. Ou seja, estou a pensar, por exemplo, na questão dos dados, da segurança dos dados, interoperabilidade entre sistemas, eventualmente entre setores público, privado e social também. Que papel pode ter a cloud nesta missão? A cloud vai ter um papel fundamental nessa missão, porque quando nós olhamos exatamente para esse tipo de saúde personalizada, o que está por trás da saúde personalizada é um conjunto de dados gigantescos que, com base num determinado sintoma ou numa determinada característica, eu consigo atuar sobre essa pessoa. E isso é o que é medicina personalizada. E quanto mais dados eu tiver, melhor eu consigo fazer essa medicina personalizada. E isso que está a acontecer. Os grandes players do mercado, na saúde, um deles que está bastante, hoje em dia está a desenvolver bastantes algoritmos para ter uma medicina personalizada é a IBM, com um motor que chama-se Watson, e é central a nível mundial. Aquele motor recebe dados de todo o mundo, de quem quiser que subscrever o serviço, vai guardando, não é? E vai dando respostas. E hoje em dia eles têm algo que nós, tipo, há 5, 6 anos não veríamos, era eu envio para lá uma amostra de DNA e ele diz-me se aquela pessoa tem probabilidade de ter uma determinada doença. Faz a caracterização. E isso é um acelerar nas medidas que o médico pode recomendar, ou seja, e que pode prever, muito, muito grande, e é significativo. E a vantagem deste motor é que recebe dados de todo o mundo. Portanto, não é só dos 100 clientes portugueses ou dos 1000 clientes portugueses, porque é um serviço caro, vai receber Permite fazer essa comparação e ir afinando a certeza, não é? Porque isto também é um modelo, estes modelos de inteligência artificial e destes algoritmos mais avançados são modelos que assentam numa receita, ou seja, há um bolo, nós sabemos que vamos construir aquele bolo, damos o bolo àquele algoritmo e ele tem que construir a receita para construir o bolo e vai ter que ser treinado para saber qual é a receita que faz o melhor bolo. Portanto, e quanto mais dados tiver, melhor testar, vamos conseguir ter essa personalização da saúde de forma mais efetiva. Claro que depois há outras medidas que podemos ter, ou seja, quando temos mais dados, quando conseguimos comparar, por exemplo, tratamentos também, que é algo que nós, por acaso, eu e o Daniel na Deloitte estamos a tentar desenvolver um protótipo com isso, que é, com base em possíveis tratamentos, qual é o resultado que tem. Se nós tivermos 1 milhão de utentes, não é, ou de pacientes, sabemos que o tratamento A resultou em 10% da população e qual é a característica da população, ou seja, permitindo este tipo de dados e este ecossistema, conseguimos ter uma medicina mais personalizada. O desafio, como estava a dizer, é efetivamente a partilha de dados e a segurança. E é engraçado porque nós na Deloitte temos um relatório que chama-se Tech Trends e no ano passado uma das tendências que nós apontamos, da Deloitte, já apontámos no ano anterior, é a partilha de dados. Ou seja, como é que nós conseguimos fazer a partilha de dados mais fácil e mais eficiente para todas as empresas? E qual é o retorno das mesmas? É difícil dizermos aos hospitais para partilharem dados entre eles porque são utentes diferentes e a segurança desses dados, quem garante essa segurança. Mas há bons exemplos a nível internacional dessa partilha de dados. Por exemplo, a indústria alemã tem um projeto que chama-se PartChain, em que partilha os dados da cadeia logística toda, de todos os componentes automóveis, para garantir que quando há um problema numa peça que é utilizada em 10 marcas diferentes, de rivais, eles conseguem prever essa falha e atuar. Ou seja, eles partilham as encomendas, os defeitos e todos partilham. Aquilo é um mar de dados. E não afeta o negócio. E não afeta o negócio. Melhora-os a todos, Exato. Neste caso. Mas é esse passo que temos que dar também na saúde e às vezes há essa dificuldade em partilhar os dados para depois podermos tomar ações positivas. Lá está. Também, mais uma vez, a questão da cultura. Sim. Se pudesse também complementar ou interromper, eu acho que do ponto de vista dos dados pessoais existe ainda, como o Bruno dizia, alguma iliteracia e muita desconfiança sobre o que é que os hospitais vão fazer com os meus dados, a quem é que os hospitais vão dar os meus dados e esse tipo de desconfiança e iliteracia eu acho que desacelera ou trava de vez em quando esse tipo de implementações tecnológicas e de utilização dessas tecnologias. Eu acho que é um passo, 1, 2 gerações no máximo. Okay? Se calhar eu, o Bruno e o Gonçalo e o Francisco já não nos importamos de disponibilizar os nossos dados. Se calhar os nossos pais ainda vão olhar com algum cuidado, mas para que é que eles precisam dos meus dados?
Portanto, É ultrapassar essa e lá está a tal dimensão cultural da transformação que demora tempo a acontecer. Mais do que a tecnologia demora a desenvolver-se, sem dúvida nenhuma. Gonçalo, estamos também aqui a chegar à reta final do nosso programa, o tempo passa muito rápido, mas gostava ainda de ouvir rapidamente sobre a questão do blockchain, dos criptoativos, enfim, a banca a banca tradicional, digo, tem vindo a adaptar-se, é uma realidade. Há essa necessidade, mas tem vindo de facto a adaptar-se? Eu diria que tem vindo a adaptar-se e temos, acho que, bons exemplos, tanto internacionalmente como também a nível nacional, sobre a adoção de novas soluções e novos produtos até para os clientes que acabam por também ser concorrentes de alguns dos players também nesta área de financial services, que não são tipicamente as componentes tradicionais e que acabamos por ver também já aqui alguma adoção. Na componente do blockchain, é uma tecnologia que já ouvimos falar há alguns anos, mas cada vez mais vemos a sua utilização real também nestes setores. Um bom exemplo é em soluções de trade finance, onde temos várias entidades de vários países a fazer negócios, onde precisamos de garantir que esta informação flua entre todas estas entidades. Soluções como blockchain, por exemplo, é uma boa solução que tem vindo a ser adotada. Isto pode ser adotado tanto na componente de serviços financeiros, como, por exemplo, um dos exemplos interessantes que também partilhámos este ano, era num cenário em uma entidade que produzia diamantes, em que, para garantir a unicidade, a qualidade e a garantia desta informação, era baseada em tecnologia blockchain para guardar esta informação. Ou seja, a adoção de tecnologias como esta acaba por ser bastante relevante também para os players tradicionais, para conseguir fornecer o tipo de produtos que hoje em dia ainda não fornecem. Portanto, já não há essa resistência que por vezes se fala na banca, que ainda é muito vista como um setor tradicional. É isso. Acho que tem vindo a ser ultrapassada, naturalmente, como o Daniel referia, há uma mudança também cultural de ser realizada ao mesmo tempo, mas a nível tecnológico já vemos as soluções preparadas para conseguir ser adotadas também pelo negócio e agora cada vez mais também vemos as organizações a mudar para esse novo paradigma. Muito bem. Eu só acrescentava, Sim. eu não quero ser o velho do Restelo, aliás, até porque a minha missão dentro da Deloitte é exatamente ser o oposto do velho do Restelo. Mas a tecnologia blockchain é uma tecnologia que é descentralizada e, portanto, não há um regulador. Exato. A pureza da tecnologia de blockchain. Depois há implementações de blockchain que podem ser reguladas. E essa desregulação no mercado tão regulado como é o financeiro, como é o da saúde, traz problemas de implementação, porque quem é que regula as criptomoedas? Exato. Ninguém regula as criptomoedas. E por isso é que vemos a volatilidade num dia cresce em 30%, no outro dia desce em 90%. Sim, é um debate que estamos a ter e cada vez mais... Só isso daria um podcast só sobre blockchain e as criptomoedas e o Web 3.0, etc. Mas, de facto, o blockchain está a ser usado. Inclusive, o Bruno lidera um projeto muito interessante na área da madeira, ok? Da produção de papel, na utilização da matéria-prima da madeira com blockchain. Mas esta desregulação, esta descentralização daquilo que é a tecnologia blockchain é um desafio para estados muito regulados. Exatamente. É a força do blockchain. Exatamente. Não haver É essa a grande vantagem, não é? É o trade-off entre ser desregulado e a força do ser regulado, porque como não tem uma única entidade, a dona da informação, no mínimo tem que haver 3 e nenhuma pode ter mais 50%, a partilha é que dá a robustez. Agora, efetivamente, no mercado em que é regulado e nós temos de ter um owner, isto efetivamente é um dono, isto torna difícil a implementação disto. Exatamente. Meus senhores, estamos mesmo no headline, temos que terminar, mas antes gostava de ouvir ainda o Daniel, muito rapidamente, apelo aqui ao seu poder de síntese, em relação ao nosso tecido empresarial. Portanto, falamos muitas vezes de digitalização, desta necessidade de caminharmos para um futuro cada vez mais digital. Todas estas soluções de que vamos falando estão acessíveis à maior parte das empresas, como sabemos são micro, pequenas e médias empresas, são 99% salvo erro. Estão acessíveis a estes empreendedores? Elas estão muito acessíveis, não é? Todas as empresas hoje, qualquer empresa que hoje nasça, muito rapidamente tem uma solução de produtividade, tem um office, tem uma solução de e-mail, todas elas baseadas na qual hoje não há necessidade das empresas, das novas que são criadas, de adquirirem servidores, terem um data center. Portanto,
tudo isso passou a ser, peço desculpa pela expressão mais americana, mainstream. Não é? Qualquer um de nós que nos queiramos juntar e criar aqui uma empresa, daqui a uma semana já temos a infraestrutura toda montada. É uma das grandes vantagens da cloud também. A questão, e retomando aquilo que o Bruno disse, é que Portugal não tem, de facto, uma literacia digital, mesmo nas pequenas e médias empresas, nas pequenas, muito forte. E isso afasta, isso atemoriza ou assusta os empresários a inovarem, a usarem essas tecnologias. Por outro lado, os cloud providers, a sua grande prioridade são as grandes empresas, são as grandes transformações. E as pequenas e médias empresas estão quase no final da linha. É verdade que tem havido uma alteração, e devemos ter um podcast com os cloud providers e podemos até desafiá-los nessa perspectiva, mas a tecnologia está disponível para as pequenas e médias empresas. A Deloitte ajuda as pequenas e médias empresas a tirar partido dessas tecnologias e é mais uma vez uma alteração cultural que demora o seu tempo e que nós, Deloitte, temos feito aquilo que é possível para acelerar essa transformação. Muito bem. Meus senhores, muito obrigado. Foi um gosto ter-vos aqui hoje connosco. Termina mais um episódio do Cloudcast. Voltamos para a semana com mais um. Obrigado.